Boa noite para quem está entrando agora para nos acompanhar nessa live com o Dr. Felipe Dani. Fiquem à vontade. Hi! Eu sempre entro alguns minutinhos antes para dar tempo do pessoal entrar. Então, com vocês. Bom, essa live, ela se destina apenas ao Dr. Felipe, tá? Então, eu não posso aceitar ninguém. Oi, Alexander. Boa tarde. Quer entrar já, doutor Felipe? Vamos? Vamos antecipar? Deixa eu clicar aqui. Aceitar. Boa tarde! E aí, tudo bem? Tudo com você, tudo ótimo. Muito calor aqui, aí deve estar frio, né? Aqui mais fresquinho, em torno de 18 a 21 Boa graus. tarde. Oh, que beleza. Tá bastante. Vamos falar um pouco, vamos conversar com o advogado criminal, doutor Felipe Dani, que vai nos falar sobre a nova lei de feminicídio, uma lei sancionada na última quarta-feira. Doutor, quer falar alguma coisa de você antes daquelas perguntas? Quer falar alguma coisa sua? Sim, quero primeiro agradecer ao seu convite, salientar também que é um tema extremamente importante, é um tema que a nossa sociedade ela precisa diariamente dialogar, conversar, entender a gênese, muitas vezes, desse machismo enraizado na nossa sociedade, que observa na mulher um ser de inferioridade e aí a subjuga achando que ela é menos importante. Eu, como também professor universitário, uma das coisas, André, que a gente observa é que todo o semestre que a gente avalia TCCs, que são os trabalhos de conclusão de curso, sempre vem à tona esse assunto de tamanha importância, né? Então, bastante lisonjeado em estar aqui contigo, muito feliz em estar aqui contigo, É um prazer, com falando de certeza. um tema tão importante para a nossa sociedade, que é o combate ao feminicídio, é a proteção da mulher. Sim. Vamos lá. Essa lei foi sancionada na quarta-feira. 40 anos. O que o senhor me diz da progressão? Vamos falar um pouquinho então a respeito da lei, um pouquinho dessa evolução que a gente tem aí de proteção da mulher, né? A mulher, ela é objeto dessa proteção, por quê? Porque lá em 2001, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, condenou o Brasil por um caso que foi levado até ela da Maria da Penha. Então, de um caso de violência doméstica, né, dentro de tantos outros lá,
é uma mulher que, nos anos 80 e 90, ela foi atrás de tentar punir o seu ex-marido, que por diversas vezes atentou contra a sua vida. E por problemas processuais, porque a gente está falando aí de feminicídio ou de um homicídio contra a mulher, que ele vai ao tribunal do júri, que é aquele julgamento que as pessoas julgam, né, os 7 jurados. Então, ele é um julgamento que tende a ser um pouco mais demorado, só que não tamanha demora como foi a dela. E essa condenação, Andréia Laueá, ela determina que o Brasil faça, que o Brasil crie uma lei impositiva que proteja a mulher nessas circunstâncias. Então, aqui é importante por quê? Porque o Brasil ele foi obrigado a legislar através, e aí fez isso através da Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em 2006. É importante que essa lei, salvo engano, eu não sou muito bom de matemática, mas está completando 18 anos. Então, existe já 18 anos essa lei de violência doméstica e familiar contra a mulher que protege. O objetivo dessa lei é isso. Eu, legislador, eu, Estado brasileiro, quero proteger a mulher. E é ela que é direcionada essa lei. E a partir daí, a gente tem essa evolução, claro, né, das leis aí que combatem esse tipo de prática, em especial que a gente está tratando nessa live hoje, do feminicídio. Né? Então, só a título de curiosidade, antes dessa lei que entrou em vigor dia 10 do 10, em 2015, a gente está há quase 10 anos, então 9 anos, o legislador entendeu pertinente, cabível, colocar uma qualificadora no homicídio. Então, existe lá o artigo 121, matar alguém, e o legislador entendeu que para a proteção da mulher, para a melhor proteção da mulher, deveria lá constar uma qualificadora de feminicídio. Isso ele fez lá em 2015. E aí, só lembrando, a pena do homicídio qualificado ele dobra a pena do homicídio simples, basicamente. Então, de 6 a 20 vira 12 a 30. Né? Então, nesse momento, lá em 2015, a gente entendeu, olha, para proteger essas mulheres que de forma recorrente, muitas vezes são violentadas e mortas em relacionamentos abusivos, a gente colocou essa informação. E agora, numa evolução também legislativa e social, porque isso é uma política criminal, o Estado escolheu isso como um objeto de combate, e muito digno. Né? A gente teve aí a promulgação dessa lei, então, no dia 10 de outubro de 2024, e ele traz agora o feminicídio como um crime autônomo, artigo 121A. Ele descola o feminicídio, que antes era uma qualificadora do homicídio, e cria um tipo penal autônomo. Existe lá um crime agora específico disso. Existe o crime de homicídio e existe agora o crime de feminicídio. E é isso, respondendo um pouquinho a pergunta, né, a pena agora ela é a maior pena de todo o ordenamento jurídico, se a gente pegar ela isolada. A pena do feminicídio, ela inicia em 20 anos e tem o teto máximo dela em 40 anos. Então, dentro dos crimes que antes a gente tinha no ordenamento jurídico, o crime que tinha maior pena era o latrocínio, por exemplo. O latrocínio ele tem 2 bens jurídicos protegidos, que é o patrimônio e a vida, que aí tinha uma pena de até 30 anos. Agora, o feminicídio por si só, ele é o primeiro crime que tem esse status de pena máxima até 40 anos. E só fazendo uma observação aqui, Andréia, isso é possível porque lá em 2019 foi também legislado um pacote anticrime. E esse pacote anticrime ele trouxe a possibilidade para que uma pessoa presa pudesse agora, a partir de 2019, cumprir uma pena de até 40 anos em regime fechado. 40 anos de reclusão, 40 anos de pena. Antes de 2019, o teto máximo de cumprimento de pena era de 30 anos. Então, com essa nova legislação de 2019, permitiu que agora o legislador pudesse impor uma pena mais severa, uma pena máxima mais severa de até 40 anos, e ele criou, portanto, dentro dessa ideia de necessidade, o feminicídio, que é uma pena baixa, uma pena mínima gigante, 20 anos, e uma pena máxima enorme, que é de 40 anos. Certo. Bom, aquela pergunta que eu te fiz, que você riu, eu também ri, mas eu tenho que fazer, né? Então ela mandou. O que você acha do pacote antifeminicídio? Como você explica esse termo? O que significa? Porque aqui está dizendo violência contra a mulher, o que a gente já acabou de falar sobre isso, né? Calúnia, injúria, lesão corporal e difamação. Seria tudo englobado numa... Esse é o pacote? Na verdade, essa lei ela é um pacote pró-vida, né? Pró-vida da mulher. A primeira ideia é isso. Quando a gente aumenta a pena de um crime, estabelece uma pena tão severa, a gente quer, de alguma forma, tentar dissuadir que a pessoa
que tem essa intenção oculta, não faça, né? Que a gente fala de prevenção. Olha, se tu queres matar a tua esposa, se tu queres matar a tua filha, lembra que isso vai ter uma pena de até 40 anos. Então, tu vai ser aí duramente sancionado. E a partir daí é um pacote pró-vida, né? De respeito à vida, né? De entender que a mulher é importante, sim, que a mulher, toda a vida é importante, mas a mulher a gente precisa, mais uma vez, volto a falar, dentro de um mundo machista, né? Entender a importância do ser feminino, né? Uhum. Dentro dessa constituição desse crime, não mudou os crimes contra a honra. Uma mulher, quando é desprestigiada dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente doméstico, isso infelizmente é muito recorrente. Antes de chegarmos ao feminicídio, existe aí a passagem por vários crimes anteriores, que são crimes menos cruéis dentro da ideia de vida, né, que é o bem mais importante. Mas geralmente começa o marido, a exemplo, a diminuir a esposa. Você está feia, você não se arruma, você é isso, você é aquilo, né? E vem com xingamentos. Isso são injúrias, por quê? Porque elas ferem o teu objeto jurídico, que é a tua honra subjetiva, é o que tu acha de você. Ninguém pode te chamar de feia, de bagunçada, de... Eu tenho até termos piores, né? Mulher de vida fácil, né? E isso tudo já é crime. Já é crime que no objeto da Lei Maria da Penha é um crime que a gente vai usar lá, a Lei Maria da Penha, que é uma lei processual, para punir esse agressor contra a honra, né? Então, uma pessoa difamada num contexto de família, uma pessoa caluniada num contexto de família. Se essa pessoa for mulher, isso é importante. Tecnicamente, a Lei Maria da Penha, ela protege a mulher nas relações domésticas e familiares, correto? Então, a gente entende que a vítima tem que ser mulher, tá? O agressor ele pode ser homem ou mulher. Então, pode acontecer um feminicídio, por exemplo, voltando ao assunto principal, praticado pela filha contra a mãe. Eu tenho duas mulheres, né, dentro de uma relação familiar, filha e mãe, e a vítima é mulher. Isso que é interessante pontuar, né? Então, todo e qualquer crime vai continuar existindo. Crime de ameaça, crime de lesão corporal, crime de feminicídio, crime de estupro. Existem muitos relatos de, durante a constância conjugal, a mulher negar a relação sexual e o marido vai lá e estupra achando que é direito dele o corpo da mulher. Isso é um crime de estupro que vai ser combinado ou na ótica da Lei Maria da Penha, vai ter lá o artigo 213 do Código Penal para proteger. Então, a Lei Maria da Penha, ela vem para proteger, sim, a mulher, mas, tecnicamente, quando ela foi criada em 2006, ela não criou nenhum tipo penal novo. A gente pega o tipo penal do Código Penal, aplica junto com essa lei e vai processar esse acusado aí com maior rigor, com maior rigidez, por exemplo, a citar as medidas protetivas, que são exclusivas daquela lei. Entendi. Bom, aqui está dizendo que o que o senhor acha que se muda alguma coisa no estatuto? Porque, afinal de contas, eu posso falar assim para o senhor assim, eu acho o senhor feio. Eu, mulher. Por quê essa diferença? Acho que deve ser pergunta masculina, com certeza. Mas eles estão fazendo essas perguntas. E é bastante importante. A gente tem que entender que a nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior do Estado brasileiro, lá promulgada em 1988, ela estabelece alguns perfis de pessoas que merecem uma maior proteção. A gente chama elas de pessoas, às vezes, hipossuficientes, pessoas que precisam de uma maior atenção aí do Estado na sua proteção. Por exemplo, crianças. Existe o Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma lei específica para esse grupo de pessoas que a gente entende que são mais suscetíveis a serem vítimas, a serem enganados. Então, eu preciso proteger a criança. O Estatuto do Idoso. A Constituição também falou, olha, o idoso é uma pessoa que, né, pelo seu avançar da idade, tudo ele merece uma condição de proteção maior. E a gente criou o Estatuto do Idoso e trabalha dentro dessa ferramenta para proteger o idoso. Quando a gente está trabalhando com povos indígenas, a gente entende que os povos indígenas, os povos originários, precisam também de uma maior atenção do Estado, né? Por quê? Porque Com é uma forma de maior cuidado. E a gente lá tem o Estatuto do Índio, por exemplo. A lei até então, antes de 2006, ela não previa essa proteção exclusiva para a mulher. Mas essa proteção, ela é digna, ela é um mandamento que vem da Constituição, dizendo, olha, a mulher, ela deve ser mais prestigiada por nós na questão de lei.
Isso, inclusive, Andréia, foi objeto lá em 2006 de uma ação de inconstitucionalidade, dentro da ideia daquela ideia de isonomia. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de raça, sexo, cor ou qualquer outro tipo de elemento, né, que possa ter um diferente do outro. E o STF entendeu o seguinte: a lei é constitucional. Por quê? Porque ela visa proteger um grupo que historicamente já vem sofrendo agressões, já vem sofrendo diminuições. Então, o homem, ele também tem a sua proteção. Se eu for agredido verbalmente pela minha esposa, ela vai cometer um crime contra a minha honra, de injúria, calúnia, difamação. Se a minha namorada vem e me agride, arranha meu rosto com as unhas, ela praticou um crime de lesão corporal. Eu vou fazer um boletim de ocorrência contra ela e ela vai ser punida. Né? O homem ele não é desprestigiado pela lei a ponto de sair impune uma lesão causada por uma mulher. Não. Né? Só que, mais uma vez, a Constituição entendeu que mulheres a gente precisa proteger de uma maneira mais pontual, mais organizada pelo Estado, e isso a gente acabou fazendo ou criando a Lei Maria da Penha. Mas não desprestigia o homem, tá? O homem tem proteção. O homem, se for objeto de violência ou de qualquer tipo de crime praticado por uma mulher, vai ter sim lá toda a possibilidade do ordenamento jurídico para ser protegido, inclusive afastar essa agressora, distanciar ela da vítima, do homem, né? Impedir que ela entre em contato com ele. Isso tudo é possível através das medidas cautelares lá no Código de Processo Penal que servem para todos nós. Tá? Uhum. Tá. Bom, o que o senhor acha das famosas saídas temporárias chamadas saidões? Bom, essa pergunta eu te fiz, mas eu fiquei um pouco confusa em relação a isso, porque, bom, tanto assassino de mulher quanto de homem, quanto de criança, quanto de idoso, eles podem sair. Então, isso engloba crime, como o senhor disse, né? Então, isso não é uma coisa específica para o feminicídio, né? Não tem essa... O grande problema, assim, as saídas temporárias, ela é um direito do preso que está em regime semiaberto. E, tecnicamente, é um preso que hoje já está cumprindo pena há algum tempo e aí progrediu, ou é um condenado que tem uma pena relativamente, uma pena média. Né? Só lembrando aqui, tecnicamente, o regime semiaberto são para condenados cuja pena seja maior do que 4 anos, porém inferior a 8 anos. E dentro dos objetivos da pena, existe a ressocialização. A ressocialização é entender que essa pessoa, quando é presa, ela tem que ser reinserida na sociedade depois do cumprimento da sua pena em melhor situação do que ela entrou. Isso a gente busca geralmente através do trabalho de estudo. Dentro do cárcere, o preso trabalha, dentro do cárcere ele estuda, com essa ideia de tentar melhorar a pessoa, né, se isso for possível, claro, para devolver ela mais integrada à sociedade. As saídas temporárias, elas foram não permitidas, então ela era um direito do preso, que saía por 5 vezes ao ano por até 7 dias, sem monitoramento, sem vigilância, para poder visitar sua família, para poder manter relações familiares. Isso eu não contesto. Se a gente está pensando em relação de ressocialização, a manutenção de laços familiares e de afeto são extremamente necessárias. Então, quando um preso que está cumprindo a sua pena, claro, né, entende por que foi preso, e tem o direito de ter saída temporária para ele visitar sua família, ele visitar seu filho, visitar sua filha, né? Que também sofrem com essa separação, eu acho extremamente digno, eu não contesto, isso é do regime. Né? Só que a questão das pessoas condenadas por feminicídio, elas terão obrigatoriamente que usar monitoramento eletrônico, por exemplo. Então, se elas vierem a conseguir essa saída temporária, e aqui tem uma discussão bastante grande, porque há pouco tempo o Congresso legislou encerrando esse tipo de saída temporária, em especial para crimes hediondos equiparados, e o feminicídio é um crime hediondo equiparado, né? Eles terão aí um monitoramento, uma circunstância especial sobre eles, para que ele evite aí de, por exemplo, consumar o crime que ele tentou e não conseguiu contra essa mulher. Certo. Mas isso não teria que ser aplicado a todo criminoso que sai nas saídas temporárias? O grande problema é que a gente não tem a quantidade de tornozeleiras eletrônicas necessárias para fazer esse tipo de monitoramento.
E hoje eu sou muito mais adepto ao uso de tornozeleira eletrônica para aquela pessoa que está respondendo o processo. Porque antes de eu prender ela sem ter sentença condenatória transitada em julgado, que é o preso preventivo, que é o preso da prisão preventiva, né? Eu prefiro colocar ele em monitoramento com tornozeleira. Então, a tornozeleira deveria ser usada não para preso definitivo, mas sim para esse preso, para evitar que ele fosse ocupar uma vaga dentro de um sistema que já é caótico, é a quarta maior massa carcerária do mundo, e que a gente sabe as mazelas aí, tanto do Estado, que gasta bilhões de reais aí, quanto por aquelas pessoas que estão lá dentro. Né? Dentro dessa ideia Uhum. também, para que esse preso em saída temporária não, tecnicamente, esteja aqui fora, nesses 7 dias, continuando a delinquir, é necessário a gente monitorar. E aí é justo, sim, o uso, às vezes, de algum equipamento eletrônico, né, de monitoramento, para que a gente possa entender se de noite ele está realmente no endereço que ele passou, se ele está restrito ao local onde ele informou que ele tem residência, tem parentes. Então, isso é importante. O problema é, claro, que a gente passa por uma falta de equipamento para que a gente possa monitorar todos os presos. Certo. Bom, aqui está fazendo uma pergunta que eu nunca tinha ouvido, né? Mas enfim, vamos lá. Os tipos de feminicídio. Talvez seja uma coisa que até você já tenha dito agora. O íntimo e familiar, o que eu disse que eu nunca tinha ouvido falar, que é o lesbicídio, né? É isso? Lesbicídio, feminicídio racial e feminicídio em série. Feminicídio em série, no caso, seria praticado por um serial killer. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Ele foi incluído nessa lei por causa disso? Porque existe isso com crianças, existe com homens também. Eu insisto nessa parte. Ele foi incluído nessa lei por quê? Acontece mais com mulheres? Vamos lá. A ideia aqui é o seguinte. A Lei Maria da Penha, eu volto àquela lei lá de 2006, ela protege quem? Mulheres. Né? E aí o STJ ele vem, claro, né, crescendo cada vez mais o espectro de análise de mulher. Então a gente coloca, insere nessa condição de mulher transexuais, femininos, né, insere aí várias pessoas que tecnicamente, né, devem ter essa proteção, tá? E é importante ter essa proteção. Importante é que não cabe a proteção de vítima homem. Então, homossexual masculino, ele não pode se usar do factoide da homossexualidade, da sua opção sexual, para ser protegido como mulher. Não, ele é homem. Né? O que pode acontecer, e precisa acontecer, é que essa mulher vítima, ela precisa estar numa condição de convivência ou de coabitação, tá? Ou de relação familiar. Relação familiar, o Código Civil vai explicar quem são os parentes, a família, né? Pai, mãe, irmão, neto, sobrinho, né? Condição de coabitação é viver sobre o mesmo teto. Então, eu posso ter uma república de alunas da universidade, que elas convivem dentro da mesma casa, dividem ali a mesma casa, e se uma agredir a outra, mesmo que elas não sejam parentes, vai ter uma relação Maria da Penha, porque elas estão sob o mesmo teto. Se eu tenho um piscineiro, um jardineiro agredindo a patroa, dentro dessa relação doméstica, de domesticalidade, existe lei Maria da Penha, mesmo que o prestador de serviço não seja parente da agredida. Né? Então, a ideia da lei Maria da Penha é isso, é proteger a mulher nas relações domésticas e familiares. Dentro desse contexto, uma mulher lésbica vai ter a proteção independente da opção sexual dela. Por quê? Se ela, mulher, independente da sua opção sexual, foi agredida nesse contexto de domesticalidade, nesse contexto familiar, ela já por si só já tem a condição de aplicação da Lei Maria da Penha por essa questão de relações domésticas ou familiares. Só que a lei também do feminicídio, ela traz a ideia do menosprezo, o desprezo à mulher. Ou seja, eu não preciso ter relação doméstica, eu não preciso ter relação familiar. Mas se eu matei uma mulher pelo simples fato dela ser mulher, já entra também a ideia do feminicídio. Então, o feminicídio, e aí entra geralmente esses serial killers, né? Que acabam matando a mulher por menosprezo ao significado do feminino, né? E eles matam em série várias mulheres. Essa pessoa, esse matador serial aí, ele não tem nenhuma relação doméstica e familiar contra a mulher. Mas incide o feminicídio porque ele está matando essa mulher que ele viu na rua agora,
porque apenas e tão somente ela é mulher, menosprezo ao gênero feminino. Então, a gente também aplica o feminicídio nesse caso. Certo. Em relação a isso, as perguntas acabaram. Agora eu quero que o senhor me fale sobre a lei e a sua opinião sobre ela. Pode ficar à vontade. Vamos lá, então. Essa lei, ela criou um tipo específico que agora é um crime de feminicídio. André, por que eu acho isso importante em trazer essa informação de termos um crime específico para feminicídio? Para a gente conseguir catalogar, analisar e ir atrás de dados. Hoje, muitas vezes antes de a gente ter esse tipo penal, a mulher era morta e o delegado lá, quando fazia lá a ocorrência, colocava o artigo 121. Só que o artigo 121 por si só, né, não vai dizer se é uma mulher no contexto familiar e tudo. Então, não tinha estatística a respeito de quantos casos eu estou investigando, ou quantos casos eu estou condenando, ou quantos casos eu estou aí querendo punir. Agora não. Agora todo mundo dentro do controle formal da nossa sociedade, polícia militar, polícia civil, Ministério Público, o próprio Tribunal de Justiça, ele vai ter lá a informação de qual crime, artigo 121A. Então, é muito mais rápido eu fazer a triagem desses crimes, por quê? Porque eu vou ter uma estatística muito confiável a respeito disso. E talvez nesse momento, daqui a algum tempo, que a gente consiga mensurar o quanto é isso, a gente vai ficar apavorado com o quanto se matam mulheres, o quanto se tentam matar mulheres nessa condição. Então, a primeira coisa importante que eu achei foi isso. A gente já tem agora um crime autônomo próprio que a gente pode, de forma rápida, fazer aí a busca dessas informações no sistema e ter uma estatística muito mais assertiva de como anda esse combate a esse tipo de crime. A segunda condição, claro que a todos aí teve bastante relevo, é a pena. Como a gente falou anteriormente, uma pena de 20 a 40 anos é a maior pena do nosso ordenamento jurídico e ela é, então, portanto, o crime hoje que tem maior pena, a pena mais alta. Né? Só que ela não para por aqui. Lá nas questões das consequências da aplicação de uma sentença penal condenatória, a principal das consequências é obrigar essa pessoa a cumprir a pena. Então, ele vai lá, pegou 30 anos pelo feminicídio, vai ficar 30 anos lá iniciando no regime fechado. Também a gente incluiu um outro efeito que é a perda do poder familiar. Isso também é interessante, né? Quer dizer, dentro dessas relações domésticas e familiares, em especial as familiares, existe uma relação ali familiar entre pai e filha agredida, né? E entre avô e neta. E aí a própria lei já vem dizer assim, olha, nesse caso, no caso de condenação, se perde o poder familiar. Não recupera isso jamais. O pai deixa de ser pai daquela filha que ele tentou matar. Né? Isso é bastante importante. Outras situações também que mudaram a lei, que é bastante importante a gente salientar, é o crime de ameaça. O artigo 147 do Código Penal fala ameaçar uma pessoa com gestos, palavras. Né? Esse crime ele era de ação penal pública, ou seja, o titular dessa ação penal era e continua sendo o Ministério Público, só que a vítima ela tinha que representar o início dessa investigação, o início dessa ação penal. Então, a representação da vítima era obrigatória nos crimes de ameaça. A mulher ameaçada tinha que chegar até o delegado e falar, eu fui ameaçada, quero representar. O que é a representação? A representação é uma autorização que a vítima dá, tanto para a polícia quanto para o Ministério Público, para querer ver processado o seu algoz, a pessoa que praticou o crime contra ela. Eu falei para você que eu não ia ler. Ai, desculpa. Não, pode continuar. Não, é porque tem uma pergunta de um. Esse é um conhecido meu, ele sempre está nas minhas lives. Ele falou uma coisa que, na verdade, já levaria para outros assuntos, né? Marcelo, saudades. Bem-vindo. Seria muito bom ele ensinar desde o primário esses temas, né? Mas né, o ensino no Brasil ele não comporta isso, infelizmente, Tchelo. Então, eu acho que é até isso que você vai responder, não é isso, mais ou menos? Porque a educação, ela, é em casa, começa em casa, né? O ensino seria nas escolas e a dificuldade está nos dois setores, não seria mais ou menos isso? Perfeito. Marcelo, obrigado pela tua participação, obrigado pela tua pergunta. André, isso eu falo sempre também nas minhas aulas para os meus alunos. Não adianta a gente criar leis e leis penais punindo crimes se a gente não educa a nossa sociedade. Né? Tudo é educação.
Tudo é educação. O direito penal, por si só, ele só funciona, a gente só vai aplicar o direito penal quando já aconteceu a situação, quando aquela mulher já foi morta. Aí a gente vem com o direito penal e pune a pessoa. Punindo a pessoa não traz a mulher de volta à vida. Ela continua sendo uma pessoa que foi morta por um Obrigada. absurdo, né, do marido que entendeu que ela era menos do que ele, né? Então, a Uhum. educação, sim, a valorização do ser humano, a valorização da vida, a valorização da mulher, a importância da mulher, a igualdade entre homem e mulher, sem dúvida, Marcelo, são pautas que a gente precisa ensinar desde os primeiros momentos de vida a uma pessoa. E isso parte muito do respeito entre homem e mulher na constância do casamento, porque os bons exemplos sempre marcam mais, né? Não ter agressões internas, proteger a criança, educar a criança da importância e também levar, claro, isso para as escolas, que seria essencial e fundamental. Não só por causa do feminicídio, da importância do feminino, mas também da importância de se ter um cuidado em não agredir uma pessoa, em não estuprar alguém, quando a gente fala que não é não, e aí o homem às vezes acha que a mulher ali é um objeto para saciar a sua vontade Um sexual. adendo, doutor, mesmo sendo casados, mesmo estando dentro do matrimônio, isso é considerado crime, não é não mesmo, de qualquer forma. Se eu não quero, eu não quero. Pronto, acabou. É assim que funciona. Bem-vinda, Lolicária. Esse é o doutor Felipe. Essa aqui é candidata a senadora por Honduras, uma amiga nossa. E obrigada pela participação, viu? Seja E bem-vinda. a pergunta é essa, doutor. Isso. O marido não é dono da mulher. O marido não é. A mulher não é propriedade do marido. Né? Então, dentro de uma relação conjugal saudável, eu preciso entender quando a pessoa quer ou não quer fazer alguma coisa. E isso também, claro, englobaria manter relações sexuais, ou o tipo de relação sexual. Né? Eu não sou obrigado a obrigar a minha esposa a ter algum tipo de relação sexual que ela não queira. Se eu obrigo ela a fazer isso, isso é estupro, isso é violência. Violência sexual contra a mulher, portanto, pode acontecer dentro do ambiente familiar, dentro do casamento. Quando a mulher Bom, fala não, não. independente se é para um terceiro ou se é para o seu esposo, não é não. E a gente tem que entender e respeitar, com certeza. Tá. Eu vou entrar com uma pergunta minha. Agora, doutor, já entraram os convidados, a Loli já está aí com a família dela, quase foi bombardeada, foi lá ver o filho lá e quase que. Bom, enfim, eu vou entrar com uma pergunta minha. Essa pergunta que eu escutei, por incrível que pareça, num filme, tá? De um ator amigo meu, num filme que eu escutei um policial conversando com uma mulher e ele falou a seguinte coisa, tá? A primeira vez que uma mulher é agredida, ela é vítima, na segunda, ela é cúmplice. Isso se aplica? Não. O que o senhor acha sobre. Eu guardei essa frase para mim, porque eu pensei, existem muitas mulheres que aparecem com o olho roxo por aí, mas, eu tô apanhando. Agora, eu penso pessoas de baixa renda, tem filhos, não tem para onde ir, não tem. Agora, pessoas, né? Então, dê sua opinião sobre esse assunto, por favor. André, a vítima é vítima sempre. Não importa se foi a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. Vítima é vítima. A gente não muda a condição dela de ser menos vítima porque num primeiro momento ela não procurou ajuda, num primeiro momento ela perdoou o marido, num primeiro momento, num segundo momento ela entendeu pela importância da família que ela queria manter unida. Vítima vai ser vítima sempre. A mulher, independente da quantidade de vezes que foi agredida, jamais a gente vai botar a culpa nela pela agressão. A culpa é sempre do agressor. Certo? Então, a primeira ideia que eu faço a respeito desse tema é isso. A mulher nunca vai ser responsável. Como é que eu vou responsabilizar uma mulher que está de minissaia por um estupro? É impensável, não pode. A mulher tem o direito de se vestir do jeito que ela quiser, de se portar do jeito que ela quiser, de ter a sexualidade que ela quiser, e eu não posso julgar ela a ser menos ou mais por causa dessa conduta, ou permitir que com ela faça alguma coisa. Então, a vítima nunca tem culpa, independente do contexto. Tá, isso vem do O que a caráter do gente tem agressor, então. é que o que a gente tem são círculos alimentados por essa violência.
E a gente precisa também educar essa mulher a ponto de fazer com que ela saia dessa violência viciosa, saia desse vínculo nefasto, que ela pode ter e vai ter ajuda da sociedade, ela vai ter ajuda do Estado, ela vai ter ajuda da polícia, ela vai ter ajuda de todos nós no combate e na punição desse agressor. Então, o grande problema é que as mulheres não vêm procurar ajuda porque elas são dependentes econômicas do homem, porque elas são dependentes emocionais do homem. E isso não pode acontecer. A gente, como sociedade, tem que estender a mão e falar: você é vítima, você tem todo o direito de procurar ajuda e nós estamos aqui para te proteger. E, a partir daí, ajudar ela a sair desse relacionamento que é um vício, que é um relacionamento ruim, que às vezes nem ela consegue perceber. Às vezes chegam pessoas aqui no escritório que elas são alertadas da violência pela amiga. Olha, amiga, o seu marido não pode te tratar assim. Olha, amiga, o que ele fez não é legal. E a partir daí ela começa a perceber que ela está na condição de vítima. Então, muitas vezes ela sequer consegue ter o diagnóstico de que nesse momento ela está sendo agredida de forma verbal, física, psicológica, econômica, quando eu vou lá e dilapido e diminuo o patrimônio dela. Então, eu discordo dessa frase porque a mulher, nesses casos, ou qualquer tipo de vítima, é sempre vítima. Não importa se ela reiteradamente foi agredida ou não, né? O que eu preciso ter como Estado, como sociedade organizada, é defender essa mulher, não julgar ela e proteger ela de todo e qualquer jeito de continuar ela sendo violentada. Sim, eu concordo com o senhor, mas nós estamos, né, conversando, não é uma entrevista. Isso aqui é uma conversa, né? Você acha, então, que vestimenta e comportamento de mulher só aquelas que, tipo, mudei de ideia no último minuto? Você acha que isso tudo, então, é irrelevante na questão do que acontece depois, então? Sim. Tecnicamente, a gente tem, dentro do artigo 59 do Código Penal, circunstâncias judiciais para analisar a dosimetria de pena. E lá existe o comportamento da vítima. Então, em algum momento, a gente vai poder analisar dentro do processo penal se essa vítima, de alguma forma, ela foi conivente com o crime ou se ela, de alguma forma, foi menos alerta ao crime que ela sofreu. Né? Só que isso não vai tirar a condição dela de vítima. Tá? Então, o direito penal é tão mágico, eu sou apaixonado, claro, né? Professor de direito penal e criminalista pelo direito penal, ele traz até isso na legislação. Olha, será que a vítima, nesse caso, não poderia ter tomado uma outra atitude, ter evitado, talvez, que ela fosse vítima desse crime? Ah, sim. Ah, então talvez eu vou... Não que eu vá absolver, eu não vou absolver, mas eu vou diminuir talvez um pouquinho da pena aqui, 3 meses, 4 meses, porque ela, em algum momento, se colocou na condição de ser mais vítima do que uma pessoa precavida, diligente, né? Agora, eu não posso ter a ideia de que uma roupa curta ou uma legging branca possa levar alguém a imaginar que essa mulher pode ser estuprada. Isso é absurdo, né? Isso não é algo, uma condição do ser humano pensar. Certo, pode continuar a explanar. Agora são suas ideias que estão sendo ouvidas aqui, não são mais as perguntas descabíveis que estavam aqui, né? Algumas eu concordo, algumas, como eu te disse lá, eu não concordo. Talvez pela experiência das pessoas que eu já recebi aqui, entendeu? Pela experiência das coisas que eu já vi, pessoas que eu convivi. Então, eu estou te dizendo por experiência pessoal. Então, eu quero a sua opinião, porque no caso que eu estou percebendo, o senhor é um defensor da mulher, em qualquer circunstância, mas o senhor é um advogado criminal. Se precisar, o senhor também pode defender o homem, certo? Certo? Algo claro que a gente não pode misturar é a questão de advogado defendendo um criminoso ser criminoso. São coisas completamente diferentes, né? Eu, Felipe, sou uma pessoa que primo pela minha ética, pela minha ilibada conduta, pelo respeito à mulher, sou religioso e espiritualizado na minha condição, só que a minha profissão exige que, em algumas situações, eu defenda pessoas que tenham praticado crime. Até porque ninguém vai ser condenado ou julgado sem a presença de um defensor, de um advogado privado ou público. Né? Eu, na minha ética pessoal, e isso é interessante, a ética é minha, moral é coletiva, eu, dentro da minha ética pessoal, no meu escritório privado, posso não atender algumas pessoas, e não faço. Existem crimes aqui que
estupro de vulnerável, estuprar uma criança. Eu não faço porque eu tenho uma criança pequena em casa e eu não faço. Agora, existem casos, Andréia, que chamam muita atenção aqui de pessoas que são denunciadas de forma leviana e falsa por terem abusado de crianças com algum intuito em especial, infelizmente, de alienação parental. Então, eu estou lá no final de um relacionamento, uma coisa muito complicada entre o casal, e a mulher vem na delegacia e fala, olha, o pai abusou da criança. E eu vejo isso e digo, eu preciso defender essa pessoa porque ele é inocente. Ele vem e me fala, doutor, eu não fiz nada, eu sou inocente. Isso é uma alienação parental. E aí, muitas e muitas vezes, infelizmente, isso é recorrente. Não é tão, isso aqui acontece. Não, eu tenho 3, 4, 5 casos nesse momento no escritório da mesma condição. E a gente vai lá na investigação, essa criança, claro, é ouvida por psicólogos, psiquiatras, agentes sociais, né? E demonstra que não aconteceu isso, que jamais aconteceu isso. Então, essa ideia de que a gente só defende o bandido, não, a gente defende todo mundo, inclusive inocentes. Todos nós, qualquer um de nós pode praticar um crime, e se a gente praticar um crime, o que a gente vai querer? A gente vai querer um bom advogado para nos defender. Eu posso sair daqui hoje e atropelar alguém e ser daqui a pouco colocado numa condição de réu. Eu não vou querer a melhor defesa, uma defesa para mim? Claro que sim. Então, o direito penal e a possibilidade de se defender, e se defender de forma técnica, ele é para o cidadão, ele é para o ser humano, ele é para a pessoa. Um Estado democrático de direito, todo mundo tem que ter direito à defesa. Né? Por mais absurdo que seja o caso. A gente precisa entender isso como sociedade. Né? A gente não está dizendo que essa pessoa não vai ser condenada. Ela vai ser condenada pelo que ela fez, porque ele matou a esposa. Só que talvez eu vou tentar brigar por ele lá no tribunal para que ele pegue uma pena mínima, de 20 anos, e não uma pena máxima de 40 anos. Isso é fazer justiça. Isso é importante. Eu não vou jamais levar mentiras para o plenário, tentar de alguma forma botar a culpa na vítima, a ponto de tentar uma absolução. Não. Olha, você vai confessar, você vai pagar pelo que fez, porque isso é do sistema. Né? Então, isso é importante também. Com certeza, mas isso entra o que o Marcelo falou agora há pouco, não devolve a vida da vítima, né? Mas nós passamos da parte de feminicídio, como você é criminal, nós passamos para crimes. Vamos lá, os abusos que estão acontecendo contra as mulheres em hospitais, por médicos, isso é uma coisa, na minha concepção. Vamos lá, gente, todo mundo tem direito a dar uma opinião. Eu vou dar a minha, como vocês estão dando. Eu acredito que isso sempre aconteceu. A internet apareceu para mostrar. Eu não acredito que seja uma febre. Vamos estuprar os anestesistas, os médicos, vamos estuprar essa mulher. Não, eu acho que é uma coisa que sempre pode ter acontecido. Todas podemos ter sofrido isso num parto, numa cirurgia, só que não tinha internet. A internet ela veio para atrapalhar em algumas coisas e para ajudar nas outras. O senhor concorda? Isso, André. E a gente chama isso de violência obstétrica, né? Em especial essas violências aí de mulheres que estão em trabalho de parto ou que de alguma forma procuram aí o sistema para poder terem o momento mais especial talvez da sua vida, que é dar à luz a criança aí que gestou por várias e várias semanas. Essa violência obstétrica, infelizmente, acontece muito. Né? Aqui, por exemplo, em Santa Catarina, a gente tem a doula, né? Que é permitido a doula acompanhar o parto, que é permitido ela entrar na sala e acompanhar essa mãe. Só que existem alguns tipos de profissionais que não querem, que não permitem. Isso é um abuso, isso é uma violência. A mulher nessa condição de paciente, de mulher que está dando à luz, ela precisa ser protegida, ela precisa ser atendida, inclusive psicologicamente. Né? E eu acho que também a educação, Andréia, não só a questão do monitoramento, de mais câmeras, talvez mais vigilância, né? Mas também a mulher perceber, e aí eu volto a tratar antes, quando a gente falou que a mulher às vezes é avisada por alguém que está sofrendo violência, né? Essa mulher, quando ela sabe dos seus direitos, por exemplo, durante o parto, ela sabe diagnosticar ou entender quando foi violada numa violência obstétrica. Então, isso também é importante a gente sinalizar. Por isso que é importante a educação, por isso que é importante o que tu fazes de divulgação, difundir conhecimento, estudar. Isso é muito importante para nós como sociedade e tentar, de alguma forma, diminuir esses casos. Porque acabar nunca vai se acabar, infelizmente. Nunca vai se acabar o feminicídio, por mais dura que seja a pena do feminicídio. Nunca vai se acabar a violência obstétrica, por mais educação que tenham lá as pessoas de jaleco, né?
sempre vai existir. Mas o que a gente quer é diminuir e punir severamente essas pessoas. Eu acho que isso, de alguma forma, já traz um alento para a sociedade. Tem uma lei nos Estados Unidos, eu esqueci o nome, sobre ler os direitos e ter, eu esqueci o nome da lei agora, eu sempre usei muito essa lei sobre você mesmo se representar. Eu até no meu TCC eu fiz sobre esse assunto, mas infelizmente no Brasil não tem, né? Mas se tivesse, você acha que seria interessante? Falas é a representação sem advogado? Isso. É complicado. O grande problema dos Estados Unidos é que muitas vezes lá o sistema judiciário, que é de precedentes já julgados, existe até a formalização de formulários. Então, eu tenho lá um juizado civil de pequenas causas. Eu vou lá, preencho um formulário, entrego na justiça e eu recebo em casa uma sentença. Lá eles permitem essa situação, eles permitem essa forma de julgamento sem a representação de um advogado em alguns casos. Aqui no Brasil também. O trabalhador lá no direito do trabalho pode demandar sem advogado. Pequenas causas aí também, dependendo do valor da causa, pode demandar sem advogado. Agora, quando a gente fala em direito criminal, quando a gente fala em situações mais sensíveis, o advogado ele é parte necessária e integrante da justiça e do Estado Democrático de Direito. Não há democracia sem advogado, não há justiça sem advogado. E, mais uma vez, o que eu falo às vezes para clientes que estão presos, né? Existem 3 pessoas aqui fora que querem a tua liberdade. A primeira, a tua mãe, talvez a tua esposa e com certeza teu advogado, porque a gente luta pelo nosso cliente. Então, dentro de um sistema que a pessoa poderia se representar sem advogado, ela poderia sofrer mais injustiça do que já vem sofrendo. E para evitar isso, claro, não abriria mão jamais da figura de um advogado e de um bom advogado. Isso é algo que a gente também tem que falar muitas vezes, né? Eu escolho o produto pelo preço. Agora, serviço, muitas vezes o menor preço sai muito caro depois lá na frente, né? Então é isso, escolher pessoas bem qualificadas, indicadas, especialistas no que fazem. Às vezes a pessoa, quando quer fazer tudo, não faz nada, generalista, não faz nada direito. Então, procurar lá pessoas adequadas à sua demanda, eu acho que isso é essencial. Tá. Agora vamos falar um pouco do professor. O que você ensina sobre seu escritório, sobre agora eu quero que você fale sobre o que você já explicou muito sobre o que você pensa de tudo isso, mas você tem o seu tempo para você explanar o que você acha, o que precisa ser mudado na lei brasileira, né? Você ficaria a noite toda aqui, mas eu falo vamos falar só sobre o feminicídio, sobre mortes, sobre crianças, vamos falar só sobre o nicho do justiça, mas o que você pensa de tudo isso e sobre seu trabalho, sobre você um pouco. Eu convidei uma pessoa, mas ele não pôde vir para participar, mas ele ia te pegar de surpresa, mas não deu para ele aparecer aqui, doutor Podival, que eu já fiz uma live com ele e ele me explicou a questão de que, o que você acabou de falar, que seria a questão de você não tem filhos, você não tem mulher, você não tem namorada, você não tem. Tenho, mas eu estudei para isso. Todo mundo merece uma defesa, foi o que você acabou de falar. Então, você vai dar a sua opinião agora, o que está faltando no Brasil. Genericamente, né? Porque, né, se for falar tudo, a gente não consegue. Mas vamos lá. Eu, como um cidadão brasileiro, né, como uma pessoa que quer sempre o melhor para o meu país, tenho orgulho de ser brasileiro, eu acho que isso é importante, né? Sei dos meus direitos e das minhas obrigações. E aí o que o Marcelo falou também, eu acho interessantíssimo a gente criar uma disciplina no ensino médio fundamental falando da Constituição, de entender essa Carta Magna, de entender a importância dessa lei, né, dentro do Estado brasileiro. Mas o que eu sempre tento ensinar ou difundir é amor ao próximo, respeito, empatia, educação acima de tudo. Eu, como professor, amanhã é o dia dos professores, né? É uma vocação. Eu respeito muito as pessoas que escolheram a pedagogia, escolheram a docência, escolheram serem professores em um país que muitas vezes não respeita a importância desse profissional, desmerece o profissional. Eu preciso aqui, diante da proximidade da data, reunir os meus maiores louros a essa profissão que eu escolhi também
é professor, porque eu acho das mais importantes, com certeza. Sem professor, não há nenhuma outra profissão, né? Como Uhum. advogado também, é uma doação, é um caminho que tu escolhe e que tu, de alguma forma, fica perto das mazelas sociais, sabe, Andréia? Cada vez que a Uhum. gente vai atender uma pessoa que está em uma condição complicada, a gente chega mais perto do ser humano e isso é apaixonante, assim. É trabalhar de uma forma a respeitar essa pessoa, entender que independente de qualquer coisa, ela continua a ser humano, que ela tem dignidade humana e que eu preciso respeitar isso. Isso, de alguma forma, essa minha profissão, esse meu dia a dia na advocacia criminal, ele faz e me ensina sempre a evoluir como ser humano, né? A poder respeitar a situação do outro. Não a perdoar, eu acho que isso vai de cada um, né? Não a querer entender, mas respeitar, entender? Olha, o caminho que essa pessoa tomou foi esse, é um caminho errado, vamos punir, ele vai ser preso, vai ser condenado, e o sistema é esse. O sistema é esse. Ah, mas eu quero pena de morte. Tu tem que mudar de país, tu tem que ir para algum estado norte-americano, algum país que tenha pena de morte. Aqui no Brasil a gente não consegue matar alguém por condenação, salvo em guerra declarada por fuzilamento, né? Então a gente tem que respeitar que as regras do jogo são essas. A gente às vezes não gosta, mas a gente tem que entender que é o sistema. E essas regras que hoje servem para o vizinho, amanhã vão servir para ti. E aí, quando forem aplicadas sobre você, aí você vai querer que elas todas sejam aplicadas de uma maneira excepcional e perfeito. Então, esse senso de humanidade que a gente precisa trazer, uma política de Estado de educação e inclusão é importantíssimo. A gente sabe que as comunidades, as favelas, o pessoal não tem a mesma oportunidade que as pessoas, às vezes, de bairros nobres. A gente, de alguma forma, e não é que misturar política, por favor, pessoal, eu não tenho partido político, eu não idolatro nenhum tipo de candidato, eu não tenho nenhuma associação a partido político, mas a gente entender que como cidadão brasileiro eu tenho que dar oportunidade a todos. Algumas pessoas vão escolher e vão trabalhar essa oportunidade de vencer na vida, de ser melhor, de progredir, outras não, mas é uma opção dela, né? Então, eu acho que não é falar de socialismo, capitalismo, não. É querer o melhor das pessoas e querer que esse Estado brasileiro invista nas pessoas, seja no empreendedorismo, seja na educação fundamental, seja numa maior importância de empatia e desenvolvimento de amor ao próximo. Quando a gente entende a importância da nossa vida, e a gente consegue entender a importância da vida do outro. Valorizar a nossa vida automaticamente valoriza a vida do outro. Quando a gente não nos vê ou não nos enxerga como algo importante, a gente acaba praticando um crime, por exemplo, de feminicídio, porque olha naquela pessoa e não vê a importância da vida que é o nosso bem maior. Então, eu acho que é isso. No momento que a gente se autoconhece, no momento que a gente se respeita, no momento que a gente se ama, se gosta, eu acho que é muito mais fácil gostar do próximo. Eu acho que é mais ou menos Está isso, né? Um faltando Deus advogado, na vida das pessoas, né? Está faltando Deus na vida das pessoas. espiritualidade, amor ao próximo, está faltando bastante coisa, mas devagarinho a gente vai evoluindo como sociedade, a gente vai chegar lá. Eu sou um eterno esperançoso para isso. Bom, gente, esse aqui é o doutor Felipe. Você prefere que fale Dani, né? Felipe Dani, que tem um escritório. Bom, eu prefiro que você fale de você. Vamos lá. É interessante porque meu nome são três nomes, na verdade, né? Felipe, André, Dani. Eu até Andrade. brinco, né? Uhum. Felipe, André, Dani. Então, é o Dani, é o André, é o Felipe, né? Mas eu estou usando ultimamente Felipe Dani, porque algumas pessoas me chamam de André Dani ou Felipe Dani, então só para a gente poder, claro, né, Uhum. localizar mais fácil, mas pode me chamar do que quiser, sendo com respeito, sendo com carinho, né? A gente vai atender a todos aí e com certeza vamos conversar e ainda muito, né? Dentro dessa percepção de que o que tu fazes aqui realmente é de se louvar, tá, André? Preciso dizer que no momento que tu abre essa live, tu procura profissionais para falar sobre um assunto, que tu traz algum tipo de educação, cultura, um papo interessante, eu acho que isso é, é fantástico, é usar esse meio social, usar a internet para difundir conhecimento e conhecimento de qualidade. Parabéns pelo que tu fazes, isso é maravilhoso. Bom, agora que nós mulheres conseguimos essa vitória,
né? Agora eu posso falar, conseguimos essa vitória, temos a sua opinião aí, você tem um escritório, associados? Não, é só você. Você quer dar um endereço? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser procurar ou tiver alguma sugestão, ó, não é sugestão que fala, tá difícil, eu estou embaralhada aqui. Tiver alguma dúvida ou quiser tirar alguma. Como que eu posso dizer? Me ajuda aí, doutor. Vamos lá, como é que fala mesmo? Alguma dúvida, algum tipo de questionamento, Uma né? consulta com o senhor, daí teria que se Esclarecimento, procurar no escritório, ligar para você, para os seus associados, enfim. Você quer passar endereço, você quer passar o seu, ó, mais alguma coisa do seu trabalho, que é um trabalho muito bonito. Eu gostei muito da sua explanação. Eu dei umas cutucadas em você para ver se você. Mas eu vi que você é dos nossos mesmo. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo, que o Justiça agora está aí para isso, para a defesa de mulheres, crianças, idosos e animais. Então, eu posso te dizer que, em experiência própria, eu também sofri isso. Então, por isso que eu te fiz essas perguntas, tá? Então, se você quiser, pode falar aí o seu isso. endereço. A gente tem um escritório aqui em Balneário Camboriú, Santa Catarina. A gente atua em todo o Brasil. Quem quiser seguir o Instagram do escritório é @a banca de advogados, banca de advogados. E quem quiser seguir o meu Instagram também é @Felipe André Dani. Pode seguir lá, pode mandar crítica, pedir consulta, pode pedir explicação, que a gente, mais uma vez, como professor, como uma pessoa que quer usar as redes sociais para difundir conteúdo de qualidade, a gente está aqui para isso, para conversar, para tratar de assuntos e para expor algumas ideias que a gente acha importantes. Doutor Felipe, excelente. Você ainda tem tempo, você prefere descansar um pouco agora ou você tem mais alguma coisa a acrescentar? Aproveite seu tempo. Eu só tenho a agradecer, obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado pela generosidade de estar dividindo esse espaço. Conte comigo para mais e mais conversas, bate-papos. Quando estiver por aqui também em Santa Catarina, em Balneário, venha nos visitar. Com Ah, certeza, certeza. porque é mais disso que a gente precisa em rede social. Mais uma vez, quando eu criei o Instagram, quando eu criei lá a conta no TikTok, a minha intenção era difundir conteúdo de qualidade. E isso que às vezes eu acho que falta também em rede social. E o que tu fazes, mais uma vez, eu preciso te parabenizar, porque é trazer conteúdo de qualidade às pessoas e conseguir debater, conseguir conversar. Eu acho que isso é importantíssimo para nós, como sociedade evoluir. Então, mais uma vez, eu só tenho a agradecer e compartilhar o tempo que for ao teu lado para mim é especial. Obrigado. Gente, essa live ela vai ficar durante um dia, né, no Instagram e depois ela vai ser colocada no site junto com as outras e também no YouTube. Então, tá aqui o endereço dele, tá aí o Instagram dele, o do escritório dele, e quem quiser procurar ele, é um excelente advogado. Obrigada pela sua participação, parabéns. Você esclareceu todas as dúvidas, tanto minhas quanto do pessoal que perguntou. Eu fechei perguntas aqui embaixo, mas enfim, parabéns e agradeço a sua presença e te segurar tanto tempo assim. Mas é que quando o papo tá legal, nossa, a gente passa do tempo mesmo. Mas eu agradeço de coração, sei que você tá cansado, devia estar trabalhando. Mas você esclareceu todas as dúvidas sobre a lei e sobre essa vitória que a gente conseguiu. Espero que a gente continue tentando, continue lutando e que venha novas leis que beneficiem mais pessoas também, né? Crianças, idosos, que sejam, né? Mais coisas. Enfim, a gente está lutando para isso, né? Todos nós. Divulgação sempre, é o que eu falo. Compartilhem, gente. Falem, conversem, porque eu não gosto de ditado popular, acho isso meio cafona, mas uma andorinha só não faz verão. Mas você juntar um monte de andorinha, faz sim, faz verão sim, né? Então, o que a gente tem é falar bastante, assim, eu falo bastante. Obrigada, viu, de coração. Deus te abençoe muito, tá? E eu passo o link daqui a pouco para você
lá do Justiça Agora para você procurar a live, tá bom? Que Deus te abençoe, um grande abraço e a gente está aqui também para qualquer coisa, para qualquer dúvida, parceria, ajuda, a gente está aqui lutando para isso. Fica com Deus, Deus te guarde. Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus e o que precisar a gente Fica está com aqui. Deus, meu querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu preciso que você saia, porque você me chamou. Bom, gente, obrigada pela participação de todos vocês. Essa live foi de suma importância, ela vai ficar durante um dia aqui, como eu acabei de falar, e depois ela vai lá para o site do Justiça Agora. E ela vai ficar guardadinha lá para quando vocês quiserem. E aquele que quiser, eu posso baixar e mandar também. Vamos divulgar. Obrigada, Marcelo, pela sua participação. Você foi maravilhoso nas perguntas. A Loli e todo mundo, a Dalila que entrou também, as pessoas que eu conheço que entraram, enfim. Agradeço a todos vocês, a participação de todos vocês, vários amigos entraram, e eu só tenho a agradecer. Ô, minha querida, muito obrigada, Dalila, você está aí. Marcelo, você nunca me deixou na mão, né, Marcelo? Não seria hoje, né? Mas obrigada, gente. Todas as dúvidas esclarecidas. Mais uma luta que as mulheres ganharam. Gente, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, que já é no mês que vem. Deus guarde.